Gostaria de trazer uma palavra para você nessa noite, que veio do coração de Deus para o meu coração durante o dia. E o título desta ministração é Noites de Guerra e Dias de Glória. Amém? Diga para o seu irmão, noites de guerra e dias de glória. Eu gostaria de ler com você um texto em Salmo, capítulo 30 e o verso 5. Livro de Salmos, capítulo 30 e versículo 5. Isso. Pode colocar para nós lá, filho? O livro de Salmos, capítulo 30, verso 5 diz assim: Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. A parte B. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. Amém? E também, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 21. Livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo de número 21. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo também, capítulo 20, versículo 21. Por favor. Coloca pra gente lá, Êxodo 20 e 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura. Preste bastante atenção nessa parte do texto. Aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Amados, olha aqui para mim, fecha sua Bíblia, olha aqui para mim. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos logo em luz, não é verdade? Quando nós vemos uma pessoa prosperando financeiramente, nós logo afirmamos, não, essa pessoa, Deus está na vida dela com certeza porque ela está prosperando financeiramente, ou tem saúde, ou coisa do gênero. Ou quando nós vemos alguém doente, ou quebrado, ou falindo, nós logo fazemos um julgamento. Essa pessoa está fora do plano, porque se Deus estivesse com ela, ela não estaria passando por isso. Não é assim? Geralmente é assim que nós fazemos. Julgamos a pessoa pelo estado de vida dela. Se ela está bem, então Deus está com ela. Se ela não está bem, Deus não está com ela. O salmista, ele fez uma comparação do dia com a noite. O salmista Davi. Se você ler o Salmo 91, vamos lá no Salmo 91, não precisa colocar agora, vai colocar, é melhor. Salmo 91, eu acho que o versículo 5 também. Vamos lá, acho que é o versículo 5 do Salmo 91, eu acho que é isso, vou confirmar aqui. Olha lá, ó. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia. O mesmo salmista, ele diz assim, olha, a noite ela é tenebrosa. Ele faz uma comparação da noite como sendo uma noite de um negócio de terror, né? Como um dia difícil. A Bíblia diz que Moisés, ou seja, o povo, no versículo lá em Êxodo, o povo estava distante. O povo estava distante, mas Moisés, ele foi para a escuridão. Ele foi para um lugar escuro, porque Deus estava no lugar escuro. Amados, eu não li na Bíblia e eu não vi confirmação maior do que o povo estava com Deus, maior do que quando o povo atravessou o deserto. Você já viu uma confirmação maior? Porque Deus estava ali durante o dia, numa nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo, de dia para não deixar que o sol queimasse eles, e de noite para não deixar que ele sentisse frio. Então Deus cuidava dele todo o tempo da vida daquele povo no deserto. Porém, ele estava no deserto. O fato deles estarem no deserto não quer dizer que Deus não estava com eles. Está entendendo? Está entendendo? O fato deles estarem no deserto não quer dizer que Deus não estava com ele. E deixa eu te dizer uma coisa, promessa de Deus para a sua vida. Se você sentir de Deus, você recebe. Porque no fim de cada deserto existe uma terra prometida. Amém, amados? Se você está atravessando o deserto, está com dificuldade, as pessoas podem te julgar, está fora do plano, mas você sabe que no fim do deserto existe uma terra prometida. E você vai chegar lá. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós encontramos ali duas classes de pessoas. Deixa eu encontrar aqui, amados. Encontramos ali duas classes de pessoas.
a primeira classe de pessoa é a igreja. É a igreja. O povo de Israel ali, eles representam literalmente a igreja. Sabe? Aquele povo que tenta, luta, batalha para fazer as coisas certas. Porém, muitas vezes estão distantes de Deus. E não entende que às vezes Deus está na escuridão. Deus está no lugar escuro. Né? Olha para o Pedro. O pessoal estava... Para os discípulos, né? O pessoal estava atravessando o mar da Galileia e de repente uma tempestade. Alguém podia dizer, não, os discípulos estão fora do plano. É verdade ou não é? Olha lá, saíram da onde estava tranquilo, vai atravessar o mar, agora de repente uma tempestade, vai morrer todo mundo, estão fora do plano. Aí de repente Jesus vem andando sobre as águas e o pavor daquele povo era tão grande, olha, era de noite. O mar revolto, e o pavor daqueles discípulos era tão grande que quando, no meio da tempestade, alguém ouviu a voz de Jesus e parou para ver. O que é aquilo ali? Amados, o fato deles ver Jesus andando sobre as águas não quer dizer que eles não estavam debaixo de uma tempestade. Eles estavam debaixo da tempestade. A Bíblia diz que o barco ia quase a pique. Mas o lugar mais seguro ainda era o barco, amados. Amém? Ainda era o barco. Aí, alguém olhou e falou, o que é aquilo? Aquele vulto, o que é aquilo? Não, é Jesus, não é um fantasma, né? E Jesus então foi ter com eles no barco. Mas voltando lá, já pulei tudo aqui, gente. Voltando lá, o primeiro grupo, ele representa a igreja. Um povo zeloso, um povo que Deus tirou do Egito e fez uma promessa para eles. Algumas pessoas podem não acreditar na promessa que Deus fez para você. Ou às vezes nem você pode acreditar na promessa que Deus fez. Mas existe uma promessa. Sabe o que é mais complicado? Que sempre quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós atravessamos um vale. É o mais complicado. E aí no meio do vale nós se abatemos, ou deixamos de acreditar na promessa, ou na palavra que Deus nos fez. Vamos olhar um pouquinho para a vida de José, amado. Deus falou com ele em sonho. E fez promessas a José. Só que agora a família de José, os irmãos dele se levantam contra eles e vão matar esse camarada. E Deus começa a fazer atalhos, caminhos. E José, nessa caminhada, nesses atalhos que Deus vai fazendo para ele, nas dificuldades, na prisão, na casa do... Esqueci o nome do homem agora, gente. É tão simples, mas eu esqueci. Quem falou Potifar? Potifar, Yasmin, tá vendo? Tá ligado. Eu tinha esquecido mesmo, na casa de Potifar. Ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Porque o deserto, amados, não é nada mais, nada menos do que uma faculdade. Sabe por quê? Porque eu estava dizendo para você, nunca houve uma revelação maior de que Deus era com eles do que no deserto. Eles comiam o que queria. Comia pão, quando enjoaram de pão, Deus mandou carne. Não tinha a fonte de água, não acompanhava eles no deserto. Mas eles bebiam água da rocha, da pedra. Está entendendo, amados? E quando parecia que o mundo, ou seja, quando parecia que tudo estava perdido, que eles iam morrer, Deus fez caminho no meio do mar para eles passarem. Pastor, mas era só 40 dias, eles levaram 40 anos, para algumas pessoas é necessário, amado, ser tratado 40 anos no deserto, porque não acredita que Deus pode fazer em 40 dias. Então tem que passar 40 anos. É a primeira classe. A segunda classe representa o líder, o Moisés. E o povo estava onde, gente? Quem lembra o texto? O povo estava onde? Distante. Mas Moisés, ele se aproximou da escuridão aonde Deus
Deus estava. Às vezes quando nós falamos de Deus, pensamos em luz. A luz é figurativa. Jesus disse, né, eu sou a luz. Mas sabe quando ele se revelou ser a luz? Quando aquele cego, lá em... o cego de Betsaida. Cego de Betsaida. Quando Jesus curou aquele cego em Betsaida mesmo. Quando Jesus curou aquele cego em Betsaida, que ele desde nascença não enxergava nada. Jesus se revelou ali ser a luz do mundo. Quando Jesus disse, eu sou a porta, é figurativo. A porta, ele quer dizer oportunidades. Está entendendo? Oportunidades. Não que Jesus é uma porta igual aquela ali. Não. Ele é oportunidades. Mas a segunda classe representa o líder, o pastor, o obreiro. Aquele que tenta aproximar a igreja, o povo de Israel, de Deus. E tenta fazer essa ponte. Os dois grupos seguem o mesmo Deus. Acredita na mesma palavra, tem o mesmo propósito, só que um tem mais intimidade com Deus. E o líder Moisés, todo dia, ele procurava se aproximar de Deus. Enquanto o povo tentava de alguma forma se aproximar e da outra forma se afastar de Deus. Essa é a verdade. E o salmista, Moisés chegou, amados, num período tão difícil da vida dele, que ele não podia contar com quase ninguém. Chegou o momento que ele colocou uma cadeirinha e começou a atender o povo, passava dia e noite atendendo o povo, dia e noite atendendo o povo, porque ele não podia contar com quase ninguém. Vem o Jetro de Moisés visitar Moisés. Quando ele encontra Moisés, ele vê a situação de Moisés, ele dá uma direção para Moisés. E Moisés então começa, no meio daquele povo, sempre tem alguém que se sobressai, não é verdade? Sempre tem alguém que se sobressai. E Moisés então começou a procurar, e Deus levantou homens para ajudar. Moisés já não aguentava, mas a família de Moisés não estava com ele. Ele deixou esposa, filhos, tudo na casa de Jetro, e já não estava com ele. Pois bem, Deus dá agora a direção a Jetro, Jetro dá a direção a Moisés, ele levanta os homens vão ajudar Moisés de alguma forma. Moisés reúne eles, Deus tira do espírito de Moisés, coloca sobre a vida daqueles homens, eles têm a mesma visão de Moisés, a mesma direção de Moisés, começa a entender como Moisés, enxergar o plano de Deus como Moisés, mas isso não quer dizer que o povo mudou. Lá na frente se levanta Datã, Coré e Abirão, o povo está cada vez se afastando de Deus. E chega um momento que Moisés morre, amados. E aí cai um temor sobre a vida daquele povo antes do Rio Jordão. Deus havia feito uma promessa, mas até agora eles não haviam alcançado a promessa. Só que Moisés tinha deixado um discípulo, tinha feito um discípulo chamado Josué. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Moisés sofreu durante toda a vida dele, puxando 40 anos, carregando aquele povo, e não chegou, praticamente não chegou, não entrou na terra, não chegou a ver a promessa. Deus não permitiu que ele visse a promessa. E aí Deus levantou então Josué, que saiu do Egito, caminhando com Moisés, fez toda aquela caminhada com Moisés, e Deus levantou Josué. O povo estava muito desanimado, triste, parado, não sabia o que fazer. E Deus aparece na tenda de Josué, e de Josué esforça, tem bom ânimo, eu serei contigo. Josué fica meio duvidoso. Aí Deus fala a segunda vez com Josué. E ele então toma a decisão de atravessar o Rio Jordão com o povo. Quando ele se levanta, diz, olha, Deus falou comigo, nós vamos atravessar o Rio Jordão, nós vamos pisar na terra, a promessa ainda está de pé. Algumas pessoas do bando olham para Josué e dizem, olha, você não é Moisés. Tudo bem, você poderia andar com Moisés, mas você não é Moisés.
Aí Josué não se importa com o que algumas pessoas dizem, mas porque ele ouviu a voz de Deus, ele convida os anciões, faz uma reunião, reúne os 12 anciões, pega uma arca. Algumas pessoas tomam a decisão de ficar do lado de cá de Jordão, porque não acreditavam naquilo que Deus havia falado a Josué. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não importa se você ainda não tomou posse da promessa que Deus te fez. Não importa se você ainda está para cá do Jordão ou ainda está atravessando o deserto. Não importa se pessoas não acreditou naquilo que Deus te prometeu. Não importa se a sua referência ficou para trás ou Deus levou o Moisés da sua vida. O que importa é que Deus quer te levantar como Moisés, como Josué nessa nação, como Josué na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. O Moisés morreu, mas eu sou o Josué do meu tempo, dos meus dias. E não importa se as coisas estão difíceis, estão duvidando de mim. Quem vai levar esse povo a herdar a terra prometida sou eu. Quem vai levar a minha família, a minha casa, os meus filhos, as pessoas do meu trabalho, sou eu. Eu sou Josué dos dias de hoje. E você precisa entender. Pensa que foi fácil para Josué? Pensa que foi fácil? As pessoas olhavam para Josué e diziam: você não é Moisés. Talvez as pessoas olhem para você e digam: você não tem condições, você não tem capacidade, você não é um líder igual o líder que morreu. Mas a promessa de Deus ainda permanece de pé sobre sua vida. Permanece de pé sobre sua vida. A promessa de Deus ainda permanece de pé. Aí as pessoas montaram tenda. Um grupo de pessoas montaram tenda e ficaram antes do Jordão. Talvez você nunca prestou atenção nisso, mas um grupo de pessoas não atravessaram o Jordão. Não acompanharam Josué. Eles ficaram antes do Jordão, porque não acreditava em Josué. Só que aqueles que acreditaram em Josué atravessaram o Jordão, amado. Passou o Jordão, já tinha uma prova, uma batalha de fogo terrível, que era a cidade de Jericó. Muralhas de 12 metros de largura. Havia casas na muralha. Em cima do muro, soldados vigiando 24 horas por dia, ninguém se aproximava da muralha. O exército que Josué tinha não era suficiente para invadir aquela cidade e derrubar aqueles muros e vencer aquela batalha. Aí Deus diz assim: Josué, eu vou mostrar para esse povo que eu sou com você, assim como eu fui com Moisés. Geralmente se usa espada numa batalha. Geralmente se usa arco e flecha na batalha. Mas no caso de vocês vão usar buzina. Vão usar buzina. Cumpre-se ali o que Deus falou para Moisés lá atrás, eu acho que no capítulo 15 de Êxodo. Deus falou: olha, essa batalha, você descansa, vocês não vão pelejar, porque essa batalha é minha. Sabe por que às vezes a noite se torna muito mais escura do que ela tem que ser? Porque nós passamos a batalha, mas isso é inevitável. Não é porque somos crentes, servimos a Deus, que nós não vamos ter batalha, que nós não teremos luta. O Salomão disse o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e diga: neles não tenho contentamento. Então o dia mau vem para todo mundo, o dia ruim vem para todo mundo, para o crente e para o não crente. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. A única diferença é que nós temos o Senhor, amados, amém? E aí Deus diz para Josué: olha, vai ser assim, vocês vão rodear essa muralha que parece intransponível. Vocês vão rodear. Parece que eu imagino os soldados de Josué, quando Josué chegou neles, falou: gente, é assim, ó, nós vamos dar a volta na muralha. Eu imagino o povo pensando, deve ser para conhecer o terreno, né? Para ver se achamos alguma falha para poder entrar. Os soldados pensando. E Josué aqui na mente dele pensando: olha, eu não sei qual vai ser a estratégia de Deus, mas
O que ele falou é para tocar buzina. Para tocar buzina, não tinha nada a ver com espada. Não tinha nada a ver com arco e flecha, amado. Não tinha nada a ver com escudo. Não tinha nada a ver com armadura naquele momento. Porque aquela batalha não era daquele povo. A batalha era do Senhor, amém, amados? A batalha era do Senhor. E às vezes nós queremos guerrear a batalha de Deus. A batalha que Deus disse assim, não, deixa comigo. Esse inimigo aí já está derrotado. E você diz, não, eu vou ressuscitar ele, porque quem quer lutar contra ele sou eu. E a noite fica mais escura. A noite fica mais escura, fica tudo mais difícil. Aí Deus diz, não, você quer guerrear? Então guerrei. Diz que nós temos escolha, é verdade ou não é? Nós temos escolha. Deus podia ter dito para Eva, Deus podia ter tomado o fruto da mão da Eva, dizendo, você não vai comer, Eva. Isso vai fazer mal para você, não. Mas Deus deu escolha ao homem. E se o homem quer batalhar uma batalha que não é dele, então Deus vai dizer, não, então pode batalhar, a batalha é sua, filho. Você tem escolha, você quer batalha, é batalha. Eu já disse que essa batalha não é sua, mas você quer? Então, batalhe. E o povo obedeceu Moisés. Rodearam por 7 dias a muralha. E no 7º dia, amados, eles cercaram a muralha. E cada um com uma buzina. Não era espada, era dia de guerra, mas eles não estavam com espada. Era dia de batalha, mas eles não estavam com escudo. Eu fico imaginando os soldados em cima da muralha pensando, aquele povo deve ser louco. O que será que eles estão pensando? Né? Será que eles estão pensando em enfrentar a gente? Ou vão tocar música? Eu acho que vão fazer uma serenata para nós. Vão tocar música para a gente. E de repente eles começam a tocar a buzina. E Deus começa a fazer a terra tremer, amados. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o homem. Os homens não entendem o que está acontecendo, mas de repente a terra começa a tremer. Abre-se uma boca e engole as muralhas. Ou seja, abre-se a terra, engole as muralhas e os soldados morrem todos juntos. E agora Deus diz assim, não, agora é a vez de vocês entrar e tomar posse da cidade, porque o inimigo eu já matei. O inimigo eu já derrubei. A batalha era grande, amado. Mas eles estavam debaixo da obediência, debaixo da direção. Josué debaixo da direção de Deus e eles debaixo da direção de Josué. E aí dá tudo certo. Amém? Mas agora, Josué que estava passando por um momento terrível ali atrás. Uma pessoa que as pessoas não davam crédito a ele. Não via nele a mesma liderança que o antecessor, Moisés, tinha. Agora as pessoas olham para Josué e diz, de fato, esse é o homem que Deus levantou para guiar Israel durante esse período de batalha. Agora eles olham para Josué e veem que Josué de fato tem o chamado e a unção, está preparado para o ministério em que Deus havia convocado para fazer. Eles precisam entender isso. Ou seja, eles entenderam isso. Aí o exército fica mais junto de Josué, noite de guerra, mas dias de glória. É muito fácil, amado. Nós servimos a Deus quando tudo está bem. Quando na sua casa não tem ninguém doente. Quando não está faltando nada. É muito fácil, é verdade ou não é? Quando o carro está com o tanque cheio. É muito fácil. Mas o difícil, amado, é servir a Deus durante a noite. Isso é difícil. O difícil é servir a Deus quando acabou a gasolina no meio do caminho. Sabe? E você olha para um lado, olha para o outro, e não tem recurso, não tem o que fazer.
É difícil de servir a Deus quando é 3 horas da manhã, o seu filho, a sua filha está doente. Precisa ir para o médico, você não tem como levar. É verdade ou não é? É difícil servir a Deus, amados, quando a conta está zerada, ou você ainda está devendo para o banco e sabe que precisa pagar. Mas parece que não tem nenhuma esperança, parece que o dia não vai amanhecer, né? Alguém aqui já teve insônia? Alguém já teve, amados? Quando você tem insônia, parece que a noite não passa de jeito nenhum, verdade ou não é? Parece que a noite não passa, você olha no relógio, é meia-noite. Aí passa 15 dias, você olha no relógio, é meia-noite e 15. Não é assim. Aí você levanta, liga a televisão, vê 4 filmes, olha no relógio, é 1h da manhã. A noite não passa. Quando você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, amado, você está atravessando um deserto, um problema gigante que parece que é maior que você. Parece que o tempo não passa. Sabe aquele momento que o celular toca, você fica até com medo de atender? Eu passei por uma época assim, eu recebi uma mensagem, a perna tremia. Verdade. Quando o celular chegava a mensagem, a perna bambeava. Quando eu recebia uma ligação, então eu falava, meu Deus, atendo ou não atendo? Quem será que é? Até olhar no celular para ver quem era. Dava tanta dificuldade, um momento de dificuldade em que eu passei. E parece que a semana não, parece que o dia não passa. A semana não passa, o mês não passa, parece. Mas você já percebeu que a madrugada, 5 horas da manhã, ela é mais escura do que o resto da noite? Já percebeu, sim ou não? A noite é sempre mais escura antes de amanhecer. Você não entendeu? As suas madrugadas, ou seja, as noites longas e difíceis, ela se torna muito mais escura antes de o sol brilhar para você. Então deixa eu dizer para você, não se preocupe se você está atravessando um momento de dificuldade, um momento de noite, um momento de escuridão, um momento difícil. Que para cada noite vai raiar um novo dia. O que nós lemos no Salmo? O choro pode durar uma noite, amados. Mas todas as promessas de Deus vai se cumprir quando raiar no raiar do dia. Amém, amados? Todas as promessas de Deus vai se cumprir no raiar do dia. Talvez existem aqueles momentos que a nossa fé fica abatida e nós perguntamos. Se você nunca falou isso, pode atirar uma pedra em mim. Se você nunca teve esse momento, que atire a primeira pedra então. Deus, onde o Senhor estava que o Senhor não viu isso acontecendo comigo? Não é verdade? Você nunca passou por isso? Eu já passei. Eu já perguntei para Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Onde o Senhor estava? Porque eu estou passando por isso. Aí Deus falar comigo, é no deserto que eu aqueço durante a noite, que eu refrigero durante o dia, que eu trago o alimento no amanhecer. E quando você não quiser mais o pão, eu te mando carne. E se falta água, você vai tirar água da rocha. Então é no deserto que Deus está cuidando de você. A maior evidência que Deus está contigo, amados, é quando você está atravessando o deserto. Sabe? E você vê Deus cuidando, amém?